SBT, a cara do Brasil. Em nome do Pai, Abri os meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos começando mais um programa diário espiritual nesta manhã de terça-feira e continuamos a nossa semana. E eu desejo, meu irmão, minha irmã, que você também esteja vivendo essa semana na graça de Deus. E como nós vamos fazer isso? Rezando, buscando cada vez mais fazer a vontade de Deus na nossa vida. Nós que estamos nesse tempo quaresmal, a igreja nos convida a fazermos o nosso exame de consciência para que nós possamos sempre tirar aquilo que torna o nosso coração duro, o nosso coração afastado de Deus. É o momento de nós realmente colocar para fora, tornar o nosso coração limpo para que Deus possa assim reinar nos nossos corações. E eu quero mandar um salve todo especial a todas as pessoas que ajudam a divulgar o nosso programa para os seus familiares, para os seus amigos. Então, você está sendo um ótimo evangelizador. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 26. E nesse Evangelho, Jesus exorta o perdão. Quem verdadeiramente deseja viver essa intimidade com Deus, deseja viver a santidade, o perdão precisa e é indispensável para todos nós. Mas antes de nós meditarmos, refletirmos sobre o Evangelho, vamos agora conhecer a vida de mais um santo. Vamos conhecer a vida de São Braulio, bispo de Saragoça. São Braulio, bispo em Saragoça. O santo de hoje foi bispo de 631 a 651. Nasceu em uma família muito sensível à vontade do Senhor. Uma irmã foi para a vida religiosa e tornou-se abadesa. Outro irmão foi para uma abadia e outro chegou a bispo. Depois de entrar em uma vida de oração e contemplação numa abadia, Braulio conheceu em Sevilha Santo Isidoro, escritor e santo. Fecundo escritor e grande pastor, São Braulio foi escolhido pelo bispo em Saragoça, participando ativamente em 3 concílios de Toledo. São Braulio, rogai por nós. Comentando brevemente a vida de São Braulio, nós percebemos que ele era um homem de contemplação e de oração. E por ser um homem de contemplação e oração, ele se sentiu inspirado para escrever muitos livros. Foi um ótimo escritor para evangelizar, falar daquelas experiências que ele tinha com Jesus Cristo, que ele tinha com Deus. Então ele partilhava com a comunidade, ele evangelizava através dos seus escritos. Que nós possamos também, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa oração, na nossa contemplação, também ter esse desejo de querer escrever para os irmãos, partilhar, porque muitas das vezes nós não temos o tempo hábil de visitar as pessoas. Talvez os nossos escritos espalhados por aí possam evangelizar muito mais. Então, eu convido a você para que você também possa se tornar um evangelizador via internet, que você possa aproveitar as suas redes sociais para evangelizar e levar a palavra de Deus. Mas você só vai conseguir evangelizar quando você reza, quando você contempla, quando você tem Deus dentro de você, você consegue transmitir isso, você consegue falar disso, você consegue escrever a respeito deste assunto. Como a palavra de Deus nos fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a nossa boca, o nosso coração está cheio de Deus, se está cheio dessa contemplação, desse momento que nós fazemos com Deus, nós só vamos falar coisas boas e vamos evangelizar, tornar os nossos irmãos cada vez mais próximos do nosso Deus. Então, para que nós possamos assim ser esses evangelizadores segundo São Braulio, eu convido você para rezarmos juntos a oração do Pai Nosso, para que Deus também nos dê essa graça na nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Braulio, rogai por nós. E agora eu convido a você que está sintonizado aqui no nosso programa, vamos meditar a palavra de Deus no Santo Evangelho. Mas antes preparemos o nosso coração com um pequeno versículo para assim já entrarmos em sintonia com esse Evangelho que será proclamado a cada um de nós. Visitai o vosso Deus, porque Ele é bom, é compassivo e é clemente. E agora nós vamos meditar o Evangelho que está no livro de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 26. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pois o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe o que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrando, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como nós vimos no Evangelho de hoje, o patrão ele demonstrou ter uma grande misericórdia de perdoar esse funcionário, esse servo, que lhe devia uma enorme quantia, não tinha como pagar. Tinha que vender ele, tinha que vender a esposa, todos os seus bens, e ainda não conseguia pagar a dívida. E o seu patrão, na misericórdia, na bondade, perdoa aquele seu servo. Porém, esse seu servo vai demonstrar uma característica muito cruel, porque quando ele sai dali, se a gente continua lendo esse evangelho, ele sai dali, ele encontra também um companheiro que lhe deve algumas moedas, não chega nem aos pés daquilo que ele deve para o patrão. É muito pouco que ele deve e ele pede para que esse colega pague. E o colega diz que não tem como pagar. Então ele joga esse irmão, esse companheiro na prisão. O patrão fica sabendo porque os outros companheiros vão lá e contam para ele que ele teve essa atitude. E por isso o patrão então fica assim indignado, porque ele demonstrou ter uma misericórdia, perdoando a grande dívida, e ele não tinha a capacidade de perdoar uma pequena quantia que o seu companheiro tinha para com ele. Nós somos chamados a aplicar essa palavra de Deus na vida prática de cada um de nós. Ou seja, se nós temos a dívida para com os nossos irmãos, precisamos perdoar. E se alguém tem uma dívida para conosco também, nós precisamos sempre buscar esse motivo de reconciliação, para que assim possamos estarmos parecendo, o nosso coração esteja em sintonia com a vontade de Deus. E vivendo o perdão e perdoando sempre, com certeza a santidade vai estar cada vez mais próximo de cada um de nós. Como nós vemos a vida dos santos, para que os santos possam entrar no reino dos céus, o perdão e a dedicação da sua vida precisa ser integral a Deus. Que também nós possamos desejar isso na nossa vida, de perdoar, de fazer o bem, de evangelizar, sempre promover a comunhão dos irmãos, que com certeza nós estaremos fazendo sempre a vontade de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, nós que estamos ainda nesse tempo de Quaresma, nos preparando para celebrar com muita alegria a Páscoa do Senhor, então vamos rezar esta oração da campanha da fraternidade, onde nós somos chamados a praticar a nossa solidariedade, não só de maneira espiritual, mas também de maneira social, para com os nossos irmãos e irmãs, sendo cada vez mais fraternos. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação,
nossas nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou. Tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu povo instaurar. Um novo reino de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta na atual sociedade, da ação política com fé participar. É o dom de Deus que faz do amor fraternidade, e bem comum faz bem de todos se tornar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Eu peço que você acompanhe nesse momento a bênção da água com muita fé, para que esse sacramental seja assim um sinal do amor de Deus para você e toda a sua família, que ao utilizar dessa água, seja bebendo ou aspergindo na sua casa, você se sinta um verdadeiro evangelizador, um verdadeiro missionário para levar a palavra de Deus, como os santos e também o santo de hoje, que fazia escritos, que usava da sua momento de oração para evangelizar. Que esta água recorde a cada um de nós esse compromisso batismal, que nós somos chamados a sermos verdadeiros evangelizadores do reino dos céus. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h45, na Matriz, terço com as mulheres. Às 19h30, Santa Missa. E logo após a Santa Missa, terço com os homens. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos encerrando essa nossa edição do programa Diário Espiritual. Queremos agradecer a sua companhia, a sua amizade. E agora, nesse momento, vamos dar a bênção a cada um de vocês.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu te aguardo aqui amanhã no mesmo horário para juntos fazermos esse nosso programa. Fique na paz e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.